Vamos começar agora falando da nossa primeira reação propriamente dita, que é a SN2, mais conhecida por SN2, mas que o nome real e oficial é substituição nucleofílica bimolecular. Antes da gente começar efetivamente falando sobre a SN2, a gente precisa definir alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de nucleófilo, que a gente vai sempre representar como nu menos. E o nucleófilo, ele é basicamente a molécula ali que vai estar tendo a função de doar elétrons. Então, pode ser qualquer molécula que tenha então, esses elétrons para doar. E esse elétron pode estar em diferentes formas, não é bem como ácido e base que a gente tem que pensar. Por exemplo, um par de elétrons na ligante, como na amônia, pode ser sim um nucleófilo. Ou um orbital pi preenchido, no caso de C dupla O ou CC, né? Eles podem sim ali, aquilo ali, aquela dupla ligação, ser uma fonte de elétrons. Ou até mesmo ligações sigmas, em alguns casos, dependendo ali do ambiente molecular, podem também ser doadoras de elétrons. E aí a gente tem que ter então alguém que vai receber esses elétrons, que vai ser o eletrófilo, que a gente representa como E+. Por que E+? Porque ele tá mais e ele quer o menos. E por que é no menos? Porque ele tá cheio de elétrons, ele tá menos. Essa é a lógica. E basicamente é alguém que quer elétrons. E aí, em geral, esse eletrófilo ele vai ter duas características. Ou ele vai ter um orbital de baixa energia vazio, então esse orbital vai estar vazio, vai querer elétrons e ele é de baixa energia, então vai ser suficiente para né, ali ser favorável energeticamente falando. Ou um orbital antiligante de baixa energia que pode ser completado. Então, são em geral essas espécies, né, essas moléculas que são os nossos eletrófilos. Um conceito aqui que é bem importante lembrar e trazer lá da Orgânica 1 é que as reações vão acontecer entre o HOMO e o LUMO. HOMO, Highest Occupied Molecular Orbital, LUMO, Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Então a gente sempre tem que pensar nesses orbitais, nessa camada ali dos átomos e das moléculas que vão estar efetivamente reagindo. Mas aqui, outro detalhezinho que a gente tem que pensar é que mesmo que a gente tem ali um homo e um lumo lindos, não sei o quê, tem mais uma condição. Eles precisam ter esses orbitais, para eles efetivamente reagirem, eles precisam ter uma energia similar. E quanto mais próxima for a energia do homo, do nucleófilo, e do lumo, do eletrófilo, maior vai ser o desdobramento. Então, maior vai ser o ganho de energia, mais provável vai ser essa reação de acontecer. Então, é sempre essa a lógica das reações. Homo, lumo, energia mais próxima, mais desdobramento, ganho de energia. Então, é por isso que as reações acontecem. E é isso que a Orgânica 2 vai estudar, né? E aqui, então, tendo esses conceitos de base, a gente pode partir agora, então, para realmente o que é a SN2. Bom, então vamos lá. Aqui eu escrevi um exemplo da reação, bem básico, bem de livre-texto, que seria então aqui esse R, que vai ser a cadeia R, CH2CH2X, esse X é o nosso grupo de saída, e um Y-, que é o nosso nucleófilo, menos, né, tá carregado. E aí eles vão reagir, o que vai acontecer é que o Y vai entrar no lugar do X e o X vai sair como X-. Então é basicamente eu só coloquei um no lugar do outro, só troquei e as cargas ficaram nos seus respectivos lugares. E aqui entram algumas características dessa reação. Primeiro que é uma reação de uma etapa, ou seja, não vai vir um, já vai sair outro. Tudo acontece de uma vez, não é que vai ser várias coisas, não sei o quê. Não, acontece tudo de uma vez, é uma etapa só. E é bem importante para diferenciar ela da SN1. Uma coisa que é muito interessante e muito importante do ponto de estereoquímica é que o ataque acontece por trás. E quando eu digo o ataque acontece por trás, o que eu quero dizer exatamente? A gente tem que usar aqui bastante imaginação e tridimensional, que não é particularmente o meu forte, mas dá para entender. Que é, eu tenho aqui a minha molécula e esse aqui é meu grupo de saída. O meu ataque tem que acontecer 180 graus atrás desse grupo de saída. E por que isso? Porque esse vai ser a situação de menor repulsão. E com menor repulsão, vai ser mais provável. É assim que acontece, né? Porque as energias são mais favoráveis. Então, sempre por trás, porque eu tenho menos repulsão. Então, a ideia é como se a SN2 fosse te dar um chute na bunda e sai pela frente, entendeu? Essa é mais ou menos a ideia da reação. E outra coisa que é muito importante, que é totalmente relacionada a essa última coisa que eu acabei de falar, é que quando isso acontece por trás, eu inverto o centro estérico da reação. Então, eu vou de um R para S ou de S para R. Então, se eu tinha um grupo X como R, o grupo Y vai ficar em S. E vice-versa. Então aqui eu vou dar um exemplinho melhor de como a gente desenha essas reações. Esses desenhos vão vir bastante agora no começo, porque ajuda muito a gente a entender, assim, realmente o que está acontecendo. Então aqui a gente tem o nucleófilo, né? E aqui tem o orbital P desse nucleófilo, que vai estar vindo esse ataque por trás com a minha molécula aqui, que tem meu grupo X. Como vocês conseguem entender, aqui tá meu grupo X. E o que vai acontecer, basicamente, é que ele vai vir atacando aqui por trás,
vai passar por esse aqui, esse estado de transição, que tem essas ligações parciais, como vocês podem ver. Então, vamos lembrar ligações parciais, que a gente falou na última aula. E aí, eu vou acabar com o meu produto final. E como vocês conseguem ver, esse meu produto final tem o nucleófilo do outro lado em relação ao X. Então, aqui eu inverti o meu estereocentro. Isso sempre acontece. Aqui é um exemplo claro de uma reação estereoespecífica. Esses conceitos eles vão vir bastante aqui durante as aulas, mas uma reação estereoespecífica é basicamente quando o reagente ele tem um estereoisômero como produto diferente do estereoisômero que ele tinha inicialmente. Mas isso é só se ele for, né, um reagente que tem isomeria. Se não for um reagente que tem isomeria, não vai fazer diferença. Mas é uma reação estereoespecífica, então sempre vai sair o estereoisômero diferente do reagente. Essa é a nossa lógica. E agora a gente pode discutir um pouquinho as características cinéticas, as características cinéticas dessa reação. Primeiro, é que a velocidade da reação vai depender tanto do substrato quanto do nucleófilo. Então, a gente vai entender que essa reação ela vai depender de quem está sendo atacado e de quem ataca, que não é o caso para todas as reações. Do nucleófilo, a gente pode expandir um pouco o nosso conhecimento. Então, o que importa o nucleófilo? Bom, a reação vai ser mais rápida, vai ser melhor, se esse nucleófilo for mais carregado. Se esse nucleófilo for menos eletronegativo. Se ele for uma base forte e se ele for maior. Já vou explicar o maior com um pouquinho mais de detalhes, mas vocês conseguem entender que se ele for mais carregado, menos eletronegativo e uma base forte, isso mostra que ele é um nucleófilo bem reativo. Ele não quer ficar no menos, ele quer reagir, ele não quer ficar com a carga negativa. Então, quanto mais essas características ele tiver, quanto mais ele quiser reagir, mais rápida vai ser essa reação. Faz sentido? Faz. E aí, aqui a questão do maior é aqui. Mesmo se ele for mais básico, é importante que ele seja maior, porque, assim, se ele for maior, ele vai ser menos solvatado. Então, o solvente ali do meio não vai, né, solvatar ele também, o que vai deixar ele mais reativo, o que vai deixar ele mais livre para reagir. Ele não vai estar interagindo com outras coisas que vão estar, né, sendo mais uma etapa para ele reagir com o substrato. E aí aqui, eu acho que essa questão do homo é um pouco de detalhe, não vou citar, mas tá aqui no resuminho, para quem quiser ler. Mas, basicamente, quando eu penso em maior, eu penso nisso. Maior, menos solvatado. E aí, obviamente, se ele não tá imerso no solvente, ele vai reagir mais rápido. Então, essas são as características positivas que o nucleófilo pode ter. Mas, tem outros pontos em relação à cinética. Então, a velocidade também vai depender da reatividade do nucleófilo, que é um pouco isso que eu acabei de falar. E aqui eu vou explicar um pouquinho melhor essa coisa do tamanho, porque foi um conceito, pelo menos pra mim, eu demorei bastante pra entender. Se ele for grande, ele vai ter mais impedimento estérico, certo? Então, ele vai ter uma energia, um estado de transição muito mais instável, porque como ele tem um maior impedimento estérico, ele não vai querer ficar ali naquela posição. E isso vai fazer com que a energia de ativação seja maior. Então, o processo vai ser mais lento. Ai, Verônica, mas você acabou de me falar que se ele for maior, isso vai fazer com que ele seja menos solvatado, é um ponto positivo. Sim, nem tudo é literal. Às vezes, ser maior vai te ajudar num ponto e depois ser maior vai te, né, prejudicar em outro. Então, é sempre uma questão de equilíbrio. Tem essa questão da reatividade, né, do impedimento estérico, que é uma questão muito importante. Mas a questão da solvatação também é muito importante. Então, vocês começam a entender aqui, então, a complexidade da SN2. Então, ser maior é um ponto positivo, mas também ser maior tem maior impedimento estérico. Então, depende muito da sua reação, do solvente que você estiver usando, que condições que você precisa. Você precisa que essa reação seja super rápida, ou ela pode ser um pouquinho demoradinha, não tem problema. Então, assim, vai depender muito. Mas aqui já começa a entrar essa complexidade da química orgânica. E aí aqui, obviamente, a velocidade vai diminuir à medida que eu aumentar a minha concentração de substrato. Porque se eu tenho mais substrato para a mesma quantidade de nucleófilo, né? Obviamente vai demorar mais. Isso aqui é uma questão bem mais fácil de entender. E também a velocidade vai depender do grupo de saída. E como assim do grupo de saída? Bom, esse grupo de saída, ele tá lá ligadinho no substrato e ele vai ter que sair, né? Ele vai ter que ficar sozinho. Então, quanto mais estável ele for sozinho,
melhor é, porque vai ser mais fácil para ele sair. Então, se ele for do grupo dos halogênios, isso vai ser ótimo, porque os halogênios adoram ficar sozinhos com carga negativa, né? São super felizes, completa ali o octeto, tá tudo ótimo. E aqui vai indo, né? Ele vai sendo. Quanto menor o tamanho, pior ele é, porque o iodo sozinho, ele é muito mais estável do que o flúor sozinho. Vocês conseguem entender, né? Que o tamanho influencia totalmente. A carga fica muito mais acomodada no iodo do que no flúor. Um flúor é muito mais reativo que um iodo. Então, os halogênios, nessa ordem, são, né, os melhores grupos de saída. E também aqui, quando for a base mais fraca, porque a base mais fraca não vai querer reagir, ela é fraca mesmo, não faz muita diferença para ela. Então, ela vem de um ácido forte, né? Vamos lembrar esse conceito aqui. Se ela vem de um ácido forte, o ácido é forte, e a base fica fraca, ela não quer voltar pro ácido porque o ácido é forte. Então, esse aqui é o nosso melhor grupo de saída. E aí agora a gente tem que pensar que quando a gente vai modelar uma reação, quando a gente vai olhar para uma reação, a gente tem que pensar em tudo isso. Tem que pensar no nucleófilo, tem que pensar no solvente, tem que pensar no grupo de saída, tem que pensar nas concentrações. Então, tem toda essa complexidade quando a gente olha para uma reação SN2. E por fim, vou falar um pouquinho mais do solvente para deixar essa questão um pouco mais clara, porque ela vai voltar depois, mas enfim. O solvente bom para essa reação é um solvente polar aprótico. Polar por quê? Porque vai dissolver o nosso nucleófilo, né? Vai dissolver ali o nosso nucleófilo. Mas aprótico, por quê? A gente não quer que esse nucleófilo nosso esteja extremamente solvatado. É aquilo que eu falei. Se ele estiver muito solvatado, ele vai ficar lá nadando no solvente e não vai nunca reagir. Então, se ele for aprótico, ele não vai formar ligações de hidrogênio, que são muito fortes, com o nucleófilo. Então, aí o solvente e o nucleófilo, eles não interagem tão forte, mas ao mesmo tempo dissolve, porque precisa estar tudo dissolvido para reagir. Quer dizer, tem reação sólido-sólido, mas em geral não são essas que a gente tá falando. Então é exatamente isso, né? Ele precisa ser suficiente para dissolver, mas não pode ser tão, né, ter tanta afinidade com o nosso nucleófilo que o nucleófilo nunca reage. Então, sempre polar aprótico. Ah, mas o que é um solvente polar aprótico? Ai, não tenho a menor ideia. Não. Você tem, você já usou com certeza, já viu no laboratório. Primeiro DMSO, que é esse aqui, esse bonitinho aqui, com certeza você já viu no seu laboratório. E também acetonitrila é outro muito usado, tem aquele cheiro meio fedido, mas acetonitrila também é outro usado. Esses aqui são os conceitos mais básicos de uma SN2. Ela é a nossa primeira reação porque ela é muito simples, ela acontece em uma etapa, vem por trás, sai um, já gruda o outro, de R vai para S, de S vai para R. Ela é a nossa reação 1. E daqui a gente vai continuar vendo as variações que a gente pode ter, outros tipos de reações, mas os conceitos são esses. Nucleófilo, eletrófilo, solvente, grupo de saída, não vai fugir muito disso.